Bom, hoje nós estamos na segunda semana de entrevista com todos os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Quem está hoje aqui com a gente é o candidato Roberto Robaina, do PSOL. Os candidatos, para você que está em casa, terão 10 minutos para responder e perguntar e também expor as suas propostas para governar a capital dos gaúchos. Roberto, obrigado por estar aqui, uma boa tarde para você. Eu vou já começar com uma pergunta para ti, que é muito pertinente, né? Principalmente aqui para o Brasil Urgente. A gente sabe que o problema da segurança pública é um problema que tem sua responsabilidade no Estado. O Estado é responsável por isso. Mas a Prefeitura também pode ajudar. Qual é a sua proposta para que a Prefeitura possa colaborar na segurança pública? Ô Paulo, deixa eu só... Tu é um apresentador brilhante. Eu vou te fazer... Eu só tenho uma coisa que tu estava falando aí. Esse sujeito que estava... Isso não é animal. Que animal é um elogio para ele. É, exatamente. Animal não comete esse tipo de irracionalidade. Isso já é um nível de degeneração que é inacreditável, que um ser humano consegue chegar a esse nível de degeneração. Uma filha de 10 anos dentro de casa. Não tem palavras para definir um caso desse. Não tem dúvida. Não tem. Então é um nível realmente é alarmante. Até ser entrevistado depois disso, porque a verdade é que a gente se sente impotente e indignado. As leis desse país, né? Se você quer, as leis desse país são... Tu sabe que os casos de homicídio, 8% só dos casos de homicídio, o sujeito vai preso no Brasil. Sim. 8% só, mas é inacreditável, isso são dados absurdos. Então, eu te digo uma coisa, eu acho que isso também, parece mentira, mas também tem relação com a política. Porque a sociedade vê o seguinte, vê políticos vinculados com esquemas de corrupção, vinculados com assassinato de todo tipo, entendeu? Então, há uma quebra de valores. E essa quebra de valores vai levando ao aumento da violência urbana, vai levando a uma quebra dos conceitos de civilização. Então, a política, do jeito que ela está, com esquemas de corrupção tão violentos, com os políticos vinculados com os grandes empresários... Vou te dar um dado, saúde pública. Hoje no Brasil, quem é pobre e quem é classe média não tem uma saúde decente, mas quem é muito rico tem, porque paga uma saúde privada. Hoje, há recursos públicos que vão para hospitais privados e, ao mesmo tempo, nós não temos hospital público decente. Os leitos, no caso do Brasil, Paulo, e os telespectadores, esse dado para mim também é um dado alarmante. De 93 para cá, nós perdemos no Brasil 43 mil leitos. Em Porto Alegre, nesse período, nós perdemos 40% dos leitos, enquanto que a população de Porto Alegre aumentou em 14%. Então, indo para a pergunta tua sobre segurança, a Prefeitura pode sim fazer algo sobre segurança, iluminando melhor a cidade, pressionando para que a polícia realmente faça a investigação e puna os criminosos, cobrando do governo do Estado os 2.500 policiais militares que faltam em Porto Alegre, equipando e fazendo a Guarda Municipal ter uma posição mais ativa. E também, Paulo, os telespectadores têm muita importância a isso, investindo em esporte, investindo em lazer, investindo em cultura. Eu, nessa eleição, eu tenho dito que eu sou uma oposição ao governo Fortunati, eu acho que, infelizmente, o governo Fortunati tem feito uma má gestão. E, ao mesmo tempo, eu tenho dito, não dá para trocar 6 por meia dúzia. Por isso que eu também sou crítico ao Fortunati e à Manuela. São dois projetos que, na verdade, representam a mesma política. Por que eu digo isso? Uma das ações que eu vejo que a Prefeitura deve fazer é investir em esporte. Pistas de skate nos bairros, nas praças, campos de vôlei e de basquete. E, infelizmente, o Ministério dos Esportes, que faz 10 anos que é governado pelo PCdoB, pelos líderes da Manuela, ao invés de investir em esporte, eles tiveram um rombo de 10 milhões, aliás, de 40 milhões no Ministério dos Esportes. Foi esse o resultado da gestão da Manuela. Por isso que eu tenho dito que Fortunati e Manuela é 6 e meia dúzia. Candidato Roberto Robaina, a Natália Fruê está ao vivo, já está pronta, Natália, direto do Largo Glênio Pérez, ela está pronta. Natália, o candidato está lhe ouvindo, por favor, faça a sua pergunta.
Boa tarde, Bogado. Boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui do centro de Porto Alegre. Bem atrás de mim, o mascote da Copa do Mundo de 2014, Bogado. O Tatu Bola, de 7 metros de altura. Ele que é todo de material plástico. Ele está aqui em Porto Alegre e vai ficar até o mês de dezembro. A gente sabe que a Copa do Mundo de 2014 vai acontecer no Brasil. E a gente já começou a contagem regressiva para a Copa de 2014 com a presença desse mascote, Bogado. Natália, o candidato Roberto Robaina está à sua disposição para uma pergunta. Bem, eu pergunto ao candidato Roberto Robaina, então, a respeito da Copa do Mundo de 2014. A gente sabe que existem obras aqui que vão ser importantes para Porto Alegre, mas eu quero saber dele. Ele acha que essas obras se tornarão também um legado para depois de 2014, além da Copa do Mundo de 2014? Ó, Natália, nós somos críticos, sabe, Paulo e os telespectadores, o Fortunati, o Vila Verde e a Manuela aceitaram, concordaram e festejam que Porto Alegre se endivide em 800 milhões de reais. O endividamento de Porto Alegre vai ser de 800 milhões de reais para fazer as obras da Copa. Se a cidade, se a população escolhesse, não faria essa escolha. Não que não faria a escolha de ter Copa, mas não ia brigar para fazer um gasto de 800 milhões de reais quando nós temos outras prioridades. Vou te dar um dado, Paulo. Para fazer o hospital da Restinga, custou e custa 60 milhões de reais. Quer dizer, que com os recursos que endividaram a cidade, se poderia fazer 10 hospitais da Restinga e ainda sobrariam 200 milhões de reais. Então, para nós, as obras da Copa não poderiam ser uma prioridade. Candidato, obrigado, Natália. Olha que eu gosto de futebol. Tenho um filho que jogou futebol, o Fernando Marcel Genro Robaina, bom jogador, mas nós não queremos usar a paixão do povo para enganar o povo. Candidato Roberto Robaina, eu vi que você já comentou um pouquinho sobre saúde, mas qual é a sua proposta para a saúde? Porque a gente tem em Porto Alegre um cenário de ambulancioterapia, como eu gosto de chamar, que as pessoas vêm para cá. Tem proposta sua para aumentar? Tem que ter um plano de regionalização da saúde, para combinar a saúde Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo. Não pode ser que só em Porto Alegre tenha uma política de investimento na saúde. Mas, como eu dizia antes, Paulo, nós tivemos na cidade de Porto Alegre, nos últimos tempos, de 93 para cá, uma redução de 40% nos leitos. E, ao mesmo tempo, a população aumentou em 14%. São cerca de 80 mil pessoas, tu sabe muito bem disso, sim, que esperam por um médico especialista. 80 mil pessoas. Então, é evidente que tem que contratar médicos, tem que contratar profissionais da saúde, tem que aumentar a equipe da saúde e da família. Não dá para dizer que com informatização vai se resolver. Sem contratar médicos, sem pagar salários melhores para os funcionários, não tem como resolver o problema da saúde. E, sobretudo, parando com essa bandalheira, que é o dinheiro público indo só para a saúde privada. O dinheiro público do SUS tem que ir para o SUS, como manda a Constituição. Ok, candidato Roberto Robaina, nós vamos ouvir agora uma pergunta do povo nas ruas. Põe na tela aí. Eu moro no bairro Cristo Redentor, tá? E eu gostaria de perguntar para o candidato o que ele tem de proposta para a questão da acessibilidade nas ruas. Candidato. A acessibilidade é incrível, porque não tem, na verdade, já é difícil para uma pessoa totalmente sem nenhum tipo de dificuldade caminhar nas ruas de Porto Alegre. Imagina uma pessoa que tem que usar cadeira de roda, por exemplo. Como é que vai caminhar nas ruas de Porto Alegre totalmente esburacada? E não é possível, Paulo. Eu não aceito que se encare que a reforma das calçadas seja de responsabilidade do dono dos apartamentos ou das casas. É o poder público, se paga imposto para isso. Eles gastam, Paulo, gastam em cargos de confiança cerca de 80 milhões de reais por ano para dar cargos para os seus apoiadores políticos. E, ao mesmo tempo, não investem nem em habitação, nem em saúde, e muito menos em acessibilidade, que foi uma das secretarias que menos recursos teve. Uma última pergunta, qual é o tempo que nós temos, Luiz? 1 minuto. Questão de educação. Eu, como professor, faço-lhe uma pergunta.
qual é a sua proposta, principalmente para as creches municipais aqui de Porto Alegre, que a gente está vendo a demanda vem aumentando? A demanda vem aumentando. Eu também sou professor, Paulo, assim que somos dois. A educação precisa de uma reformulação geral. No caso da educação municipal, nós temos falta de professores de matemática, de português, os laboratórios de aprendizagem das escolas, eles estão sucateados porque os diretores das escolas têm que se virar nos 30 para garantir o professor que falta na escola, e as creches é uma tragédia porque, além de faltar investimento, da necessidade de ter mais creches públicas, não há controle das creches conveniadas. Eu, nessa campanha eleitoral, escutei inúmeras reclamações de pessoas que procuravam uma creche conveniada e aí não encontravam vaga. E, ao mesmo tempo, estacionavam carros carros meio mostrando que eram famílias de classe média alta que tinham lugar na creche conveniada. Não foi nenhuma, nem duas pessoas que me reclamaram disso. Então, tem que aumentar o investimento em creches da própria prefeitura e tem que haver controle das creches conveniadas. Ok, muito obrigado, candidato Roberto Robaina, do PSOL. E olha, amanhã quem vai estar aqui com a gente é o candidato Jocelyn Azambuja, do PSL. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Paulo. Muita força. Espero, contribuir para que se possa votar. Eu cobro muito aqui dos políticos para que eles possam, para que a gente possa, como cidadão, votar bem, né? Está faltando se cobrar mais. Os meios de comunicação têm que cobrar cada vez mais. É isso mesmo. Obrigado, Roberto. Vem aqui comigo, ó. Tá aí, oportunidade do Grupo Bandeirantes. E olha, agora você vai acompanhar comigo uma história emocionante. O pônei, isso mesmo, um pônei de uma família foi roubado. E agora eles estão tentando encontrar o animal para que eles possam voltar a trabalhar. Põe na tela aí. Danilo tenta segurar o choro, mas não consegue. As lágrimas escorrem em seu rosto quando ele lê a isca. O pônei tem 20 anos e é considerado um filho para o fotógrafo. O animal está com a família há 16 anos. É com ele e a Filó, a pônei fêmea, que consegue dinheiro para sustentar a mãe, a esposa e a filha. Essa aqui é a Filó. Ela tem 9 anos, está prenha de 8 meses do seu companheiro Faísca, que está desaparecido desde sábado. Aqui do lado, na cocheira dela, está a cocheira do Faísca. Até tem a dele aqui ainda, ó. Desde sábado, quando ele desapareceu, a comida está ali parada, né, Danilo? O que aconteceu? Como é que é isso? É que eu saía trabalhar sábado com ele, eram umas 2h30, 3 horas em casa. Aí cheguei no campo, aí fui entregar umas fotos. Aí quando voltei ele pelas 5 horas, mais no campo. Esse aqui é o Faísca. E tu ganha o sustento da família com... né? Tiro foto das crianças nos bairros, né? Vou na cidade também, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Portão, Estância Velha. E assim eu ando tirando foto em casa. Tá dando problema na nossa fita ali, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse drama da família que teve o seu pônei, né? Sei lá, roubado, sumiu o pônei. Vamos ajudar essa família a encontrar o pônei. Marcão.